Eu acredito que todas nós, em algum momento da vida, temos alguma coisa que temos muita dificuldade para entregar a Deus. Não é fácil quando Deus nos pede algo para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Eu acredito, irmã, que neste momento tu possas ter alguma coisa que te esteja a ser tão difícil, mas tão difícil de entregar, estejas a ter uma dificuldade tão grande para entregar a Deus. Não sei, pode ser na tua vida sentimental, pode ser alguma questão no teu emprego, pode ser alguma questão na tua família, uma questão familiar, no teu casamento. Todas nós temos as nossas lutas, os nossos conflitos e muita dificuldade em deixar nas mãos de Deus. Às vezes nos agarramos àquilo como se nós conseguíssemos controlar com a nossa força humana. Mas nós nos esquecemos que quando nós não conseguimos ter o controle das coisas, é Deus que deve tomar conta dela. Aliás, Deus deve ser sempre aquele que controla a nossa vida. Por mais que a gente faça as coisas, Deus é o que dá a última palavra. É Ele quem dirige os nossos passos. Então é a Ele e somente a Ele que nós devemos confiar a nossa vida. E hoje eu trago-vos aqui uma palavra que está especialmente em Mateus 20, do 1 ao 6. Eu não vou ler tudo aqui para vocês porque é uma parábola que falou muito ao meu coração e ela é grande, mas eu vou ler aqui um bocadinho para vocês e explicar quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida daquilo que Jesus tem a dizer aqui. Então diz assim, no capítulo 20, do 14 ao 16, que eu vou ler. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta passagem, esta parábola, tem muitas lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida. Aqui conta a história dos trabalhadores de uma vinha em que o empregador vai e contrata trabalhadores em horários diferentes no mesmo dia. Uns ele contrata de manhã, outros ele contrata ao meio-dia e outros até 1 hora antes do trabalho terminar. No entanto, no final do trabalho, no final do dia, ele paga igual para toda a gente, quer os que começaram de manhã, quer os que começaram ao meio-dia e quer aqueles que começaram 1 hora antes do trabalho terminar. Ele pagou exatamente o mesmo, pelo mesmo trabalho, pelo esforço de uns que fizeram o dia inteiro, 8, 10 horas, e outros fizeram apenas 2, 3 horas, 1 hora, receberam exatamente o mesmo. E Deus aqui fala muito aos nossos corações no sentido de que só Ele sabe das coisas, só Ele tem o controle das coisas. Nós nunca vamos ter a completa compreensão do agir de Deus, mas nós precisamos confiar naquilo que Ele faz nas nossas vidas, confiar naquilo que Ele tem estado a fazer. Muitas vezes, esta é a lição número 1, para já, que eu quero passar aqui para vocês. Confiar mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus nas nossas vidas. Eu sei, irmã, é muito difícil nós confiarmos e deixarmos render-nos tudo a Deus quando nós não estamos a entender aquilo que Ele tem estado a fazer na nossa vida. É muito difícil. Por isso é que muitas vezes nos apegamos aos nossos problemas, às nossas dores e aquilo que queremos que Deus transforme, mas nós, como não conseguimos render tudo a Deus porque nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida, nós temos muita dificuldade para entregar nas mãos dele, não é? Então esta é a primeira lição que esta parábola nos fala, que Jesus quer transmitir para nós. Confiar mesmo sem entender. Deus vê além
né? Foi Ele que nos desenhou, foi Ele que nos formou. Ele vê além do que nós podemos ver com o nosso entendimento, com os nossos olhos. Muitas vezes nós fazemos planos, mas Ele vê à frente, Ele vê o daqui a 2, 3 anos. Ele sabe aquilo que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Às vezes pode parecer um caminho tão turbulento, tão complicado, mas só Deus entende, só Deus sabe para onde nos leva. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus de todo o coração, que é o que Ele nos pede, né? Ele nos pede para nós entregarmos tudo para Ele e confiarmos no seu agir. Outra coisa que nós vemos aqui nesta parábola é o facto de nós descansarmos em Deus, nas coisas que Deus nos dá, sem questionarmos aquilo que Deus dá a outras pessoas. Muitas vezes nós, com a pressa de querer as coisas para nós não rendemos as coisas nas mãos de Deus, não deixamos que Deus haja nas nossas vidas, porque nós temos medo de que se nós não tivermos no controlo do barco, nós não vamos conseguir chegar lá. Mas como nós não estamos a ver à frente, achamos que Deus não está a agir, mas Deus está a agir. E é nesse descanso que nós devemos estar. Então, deixar de querer aquilo que os outros têm. Aqui nós vemos na parábola que muitos dos trabalhadores que trabalharam o dia inteiro reclamaram porque aqueles que trabalharam apenas meio-dia ou algumas horas receberam exatamente o mesmo. E eles certamente acharam que aquilo era injusto, porque eles tinham feito mais esforço, eles tinham dado mais de si e, no entanto, muitos dos outros receberam e nem sequer se esforçaram nem metade daquilo que os outros passaram. Esta parábola é realmente interessante para nós entendermos como o agir de Deus nunca será igual para toda a gente, né? Por isso é que não devemos querer aquilo que os outros têm, chegar aonde os outros chegaram, porque Deus é um Deus criativo e Ele, como eu falei no vídeo anterior, Ele tem coisas para nós sim, e não são as mesmas coisas que Ele tem para as outras pessoas, então nós devemos descansar na soberania de Deus e naquilo que Ele tem feito em nós. Amém? E devemos confiar que Ele está a fazer o que é preciso fazer nas nossas vidas. Por que é que Ele teria o mesmo para toda a gente? Então, acredito que se tu tiveres isso em mente, se tu pensares como Deus é um Deus criativo e Ele tem várias ideias e vários planos para cada um de nós não precisamos de querer o que os outros têm, não precisamos de comparar a nossa vida com a vida dos outros, não precisamos de estar ansiosos em querer atingir certas coisas, porque é isso, Deus é um Deus que sabe para que é que te criou, e se tu entenderes isso, se tu conseguires compreender que o teu caminho não é igual ao das outras pessoas, vais conseguir ter mais paz durante a tua caminhada, porque tu sabes para onde estás a ir, embora não conheças todo o caminho, certo? Porque se nós nos deixarmos levar pela comparação, é aí que entra várias coisas que vão contaminando o nosso coração. É aí que começa a entrar a inveja, a própria comparação, a frustração. E nós vamos tendo mais dificuldade ainda, que é para entregar as coisas a Deus, porque nós queremos estar na frente de tudo, queremos ser os nossos próprios comandantes do nosso navio, não é? E não deixar nas mãos de Deus, e porque nós vemos tudo acontecer para os outros e menos para nós, e aí começamos a questionar Deus. Deus, mas tu fizeste na vida da fulana, do fulano, tu fizeste, aconteceu rápido, e na minha vida está a demorar tanto tempo, tantos anos. Mas lá está, Deus sabe o que faz. Se tu aprendes a confiar, se tu deixares nas mãos dele, acredita que vais ter uma paz que nada nem ninguém poderá tirar. E essa paz vai te ajudar a fazer uma caminhada mais leve, mais autêntica, mais firme naquilo que tu foste criada para ser. Amém, irmã? E a terceira coisa que eu quero passar para vocês desta parábola aqui, né? Destes ensinamentos de Jesus, é que a olharmos para a nossa vida com graça, a vermos a graça de Deus na nossa vida.
a não estarmos sempre pendentes daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, daquilo que nós queremos alcançar em Deus, mas em todos os dias reconhecer a graça que Deus nos dá, da vida que nós temos, nas pequenas coisas, porque isso no final vai fazer muita diferença na nossa caminhada. Se começares a olhar para a tua vida com mais graça, para a vida dos outros com mais graça, porque a verdade é essa, nem sempre tu mereces as coisas que Deus te dá. Aliás, nós não somos merecedores de nada, mas Deus, na sua infinita graça, Ele dá-nos. Nós vemos aqui que os trabalhadores dessa vinha, eles reclamaram porque muitos não trabalharam tanto quanto os outros, né? Mas Deus diz que aqui os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Isso acontece na nossa vida porque nem sempre nós iremos dar os nossos 100% e Deus irá nos abençoar na mesma. Às vezes nós temos estado a trabalhar, mas iremos ver que o nosso esforço não irá dar tanto resultado quanto a outra pessoa que fez apenas metade daquilo que nós fizemos, recebeu mais e conseguiu mais e foi aberta aquela vaga, aquela oportunidade. E nós parece que estamos a remar e nada acontece. Mas isso faz parte. E Deus não é injusto por causa disso. Deus não é um Deus injusto porque quando nós vemos as coisas paradas na nossa vida, ou assim achamos, e vemos a vida das outras pessoas a andar para frente, Deus a abençoar, nós achamos que Deus está a demorar muito para agir na nossa vida. Mas a verdade é que Deus continua a ser um Deus bom e Ele é que sabe, Ele é que é o dono de tudo. Ele pode dar a quem quiser, como está aqui nesta parábola. Ele é infinito. E assim como nós não sabemos das coisas que Ele faz muitas vezes, Ele tem o controle absoluto de tudo e Ele sabe o porquê que aqueles trabalhadores trabalharam apenas 1 hora e os outros tiveram que trabalhar o dia inteiro. Muitas vezes é uma lição que nós precisamos, é a humildade que nós precisamos de aprender. Em muitas áreas da nossa vida, nós nos tornamos pessoas arrogantes. Em muitas áreas da nossa vida, nós temos dificuldade para render a Deus, para entregar para Deus. E Deus, Ele molda-nos, né? Ele poda-nos. Ele vai tirando todos aqueles ramos podres que nós temos para nos fazer crescer com mais saúde, mais retos diante da sua palavra, na sua palavra. E como nós não vemos, não entendemos certas coisas, nós duvidamos de Deus. Mas hoje eu estou aqui, irmã, para dizer que nem tudo tu precisas compreender e nem vais compreender. Nem tudo que Deus faz irás ter a compreensão. Mas se tu entregares tudo aquilo que vai no teu coração, tudo aquilo que tu tens, sejam sentimentos, maus sentimentos, sejam coisas, situações, problemas, se tu entregares para Deus completamente, de coração aberto e dizer: Deus, está aqui, eu te entrego, toma o controle desta situação, toma o controle da minha mente, do meu coração, certamente que Deus vai transformar-te, vai agir na tua vida. E às vezes aquilo que parecia que tu trabalhaste um dia inteiro, um ano inteiro, um mês inteiro para conseguir, no momento certo, Deus irá fazer acontecer na tua vida. E esse momento pode ser apenas 1 hora, meio-dia, 3 horas. Amém, irmã? Há umas que Deus vai abençoar com muito trabalho. Há outras que Deus vai abençoar com menos trabalho. Mas isso não significa que nós não sejamos todos merecedores desta graça. Ele tem para todos, Ele dá a todos. Mas nós precisamos estar disponíveis para Ele.
para aqueles que o conhecem e para aqueles que não o conhecem. Ele está ali, disposto a dar exatamente o mesmo salário. Quer te encontre hoje ou amanhã. Quer te encontre de manhã ou à noite. Deus, Ele é um Deus justo. E não é porque o outro recebe mais que Ele é injusto para ti. Aprenda a ver a tua vida com graça. Aprenda a ver a graça de Deus na tua vida. Mesmo que tu não entendas, confia nele. E por hoje é tudo, irmãs. Eu espero ver-vos num outro vídeo e até breve. Deus vos abençoe.